Bem, pessoal, vamos de Bitcoin no fim de tarde aí do Brasil. Aqui na Espanha já é 23 horas e 6 minutos. No Brasil, 18 e 6. A BTC tá com um candle aqui no diário simplesmente espetacular. Uma tromba de elefante que eu já havia reportado. Sempre que um candle fica com o corpo real nessa extensão, isso é um morobuzu ou tromba de elefante. Morobuzu é o nome em japonês, porque esses padrões comportamentais dos candles, eles foram identificados inicialmente por pelos traders japoneses nos gráficos de negociação lá das safras de arroz no Japão, mas enfim, isso aqui é um morobuzu, tem um corpo real extenso e a principal característica do morobuzu é que ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com os irmãozinhos. Então aqui, ó, apareceu um morobuzu ontem, hoje já apareceu outro, e são os irmãozinhos que vão levar a gente, ó. Aqui apareceu vários morobuzus, ó. Aqui, ó, vocês vejam que essa pernada impulsiva que se inicia com os morobuzus sempre tem uma extensão relativamente intensa. Então aqui, ó, são os irmãozinhos desses morobuzus que vão levar a gente para a faixa de 55 mil dólares com picos para 60 mil. Eu particularmente acho que o próximo candle a gente vai ameaçar aqui furar a nuvem de Shimoku na linha superior. É bem possível que ela fique um pouquinho lateralizada e no próximo candle a gente já fure, porque afinal a linha superior da nuvem de Shimoku representa uma resistência. É ela que a gente está tentando superar agora. Então, pessoal, uma movimentação simplesmente espetacular da BTC. A uma altura dessa do campeonato, os Cavaleiros do Apocalipse que propalaram targets completamente desconectados da realidade, 32 mil dólares, 28 mil dólares. Agora o que acontece? Eles desaparecem. Quando que os Cavaleiros do Apocalipse vão reaparecer? Quando a BTC bater 60 mil dólares, 61 talvez, e cair para 54. Aí eles vão reaparecer dizendo que é um absurdo a BTC corrigir 10%, cair de 61, talvez até de 64 para 58, vamos colocar. E aí eles vão reaparecer, porque aí a gente vai estar esticando na nossa onda de número 4. Olha aqui, ó. Vamos lá para o semanal para a gente entender aonde os Cavaleiros do Apocalipse vão reaparecer. Ó. A gente fez uma onda 1, esgotamos agora as forças de uma onda 2 e vamos nos desdobrar para uma onda 3, que vai levar a Bitcoin entre 55 mil dólares com picos para 59, 60, pode até bater 64. Aí quando a BTC cair de 64 para 55, que vai ser a nossa onda 4, os cavaleiros ganharão musculatura, vão vir com toda aquela cantilena, aquele mimimi de fim de mundo, acabou, vende tudo, inverno cripto, vai para 20, e aí eles tomam-lhe uma invertida e a Bitcoin vai buscar, em razão da proporcionalidade entre as ondas, ó, se a nossa onda 3, que a gente vai concluir, vai a 60 e... vamos botar 64. Então avançou um quadrante, 2.2 quadrantes. 2.2 quadrantes. Então a nossa virtual onda 5, porque primeiro tem que ter a 4, né? Que vai ser vai ser a correção do topo da onda 3, que vai ficar em torno de 59 a 64 mil. 1, 2. A Bitcoin na pernada de número 5 vai para a região dos 80 mil dólares. Então, quando os Cavaleiros do Apocalipse retornarem propalando o fim de mundo, porque a BTC vai cair de 60 e poucos, de 61, 62 ou 64 para 55, eles voltam com tudo, dizendo para vender tudo, que o mundo acabou. E aí a gente vai fazer a nossa análise, óbvio, né? Mas a gente sabe que é só uma onda 4 e que a BTC vai explodir para 80 mil dólares. A essa altura do campeonato, as altcoins de alta octanagem já vão, algumas até decuplicado de valor.
Então, pessoal, não se enganem com a cantilena dos cavaleiros que acabam desesperando alguns mais sugestionáveis, vamos colocar assim, e acabam cedendo a essa tentação do desembarque, reembarque e acabam voltando para o mundo cripto com um sério prejuízo em termos de patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Qualquer movimentação mais brusca da BTC eu volto a reportar a qualquer hora do dia ou da noite. Para mim não tem tempo ruim. Olha o squeeze, a próxima barrinha já é de uma amplitude ondulacional compradora com bastante inércia. Hein, pessoal? Esse movimento com inércia é que vai indiciar até onde vai essa onda 3 aqui que a gente está presenciando sob os nossos olhos aqui ao vivo. Então, pessoal, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a BTC. Qualquer movimentação brusca eu retorno imediatamente. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.